E aí, bora mergulhar de cabeça num dos livros mais potentes e, olha, mais importantes da nossa literatura? Hoje a gente vai desvendar Capitães da Areia, do mestre Jorge Amado, uma obra que deu voz, que deu rosto, para quem a sociedade da época simplesmente fingia que não existia. Cara, e essa frase aqui, ela já diz tudo. Resume perfeitamente o coração do livro. Porque Capitães da Areia vai muito, mas muito além de uma historinha sobre meninos de rua que cometem pequenos furtos. É, na verdade, uma denúncia social fortíssima, um soco no estômago da hipocrisia. A grande sacada do Jorge Amado foi forçar a gente a enxergar as pessoas por trás dos rótulos. Então, para a gente entender toda a profundidade desse clássico, nossa análise vai seguir esses 6 pontos aí. A gente vai começar pelo contexto da época, vai entrar no mundo dos personagens, entender os destinos de cada um, e no final a gente discute o porquê desse livro continuar tão absurdamente relevante. Ok, vamos começar pelo começo, né? O contexto. Para a gente captar de verdade a mensagem de Capitães da Areia, é fundamental dar uma olhadinha no Brasil daquela época. Olha só, o livro foi publicado em 1937. A gente está falando aqui daquela fase do modernismo brasileiro que estava super focada nas questões sociais, no retrato do Brasil profundo. O objetivo do Jorge Amado era claríssimo. Ele queria mais era expor as feridas abertas da desigualdade. Ele usa a história desses meninos para mostrar uma coisa que é óbvia, mas que muita gente ignora. A criminalidade, muitas vezes, não é uma escolha, é uma consequência da exclusão. Agora sim, vamos entrar no mundo deles, no coração da história. Afinal, quem são esses Capitães da Areia? Como é que eles conseguiam sobreviver sozinhos nas ruas de Salvador? O lar, a casa deles, era um armazém caindo aos pedaços nas docas, o famoso trapiche. E era ali, naquele lugar esquecido, que eles criaram uma família. Um grupo que se uniu pela necessidade, pelo abandono. Eles viviam de pequenos golpes, sim, mas o mais importante de tudo, eles viviam da solidariedade que existia entre eles. Eles criaram as próprias leis, num mundo que, basicamente, virou as costas para eles. E o mais genial é que o grupo não é uma coisa só. Cada membro ali representa um jeito diferente de lidar com o abandono, uma face da exclusão. Vamos conhecer agora alguns dos personagens principais. No centro de tudo, a gente tem o Pedro Bala. Ele é o líder, o cara forte e corajoso, mas o que define ele de verdade é a sua história. Ele é filho de um líder sindical que foi morto pela polícia. Essa herança, essa semente de revolta contra a injustiça é o que vai guiar o caminho dele durante todo o livro. Aí a gente tem o professor. Ele é o lado sensível, a alma artística do grupo. O cara que lê de tudo e desenha. Os livros e os desenhos dele são uma válvula de escape, uma forma de resistir à brutalidade do dia a dia. É a arte servindo como um escudo, entende? Uma forma de manter a humanidade viva. E tem o Sem Pernas, que é talvez um dos personagens mais trágicos, mais pesados. Ele foi marcado por muita violência, por abuso, e por causa disso ele é o retrato da dor e da revolta. A história dele é um soco no estômago, um símbolo de como o sistema pode ser cruel com quem já não tem nada. E olha só esse resumo que mostra bem a genialidade do Jorge Amado. Cada personagem ali tem uma função simbólica, sabe? O Pedro Bala é a liderança que vai se politizar. O professor é a arte que resiste. O Sem Pernas é o trauma que não cicatriza. Se a gente junta isso com a malandragem do gato e a admiração que o Volta Seca tem pelo cangaço, a gente tem um mosaico completo do que era ser uma criança abandonada naquela época. Sabe, a dinâmica desse grupo, que era totalmente masculino, super endurecido pela vida, muda da água para o vinho com a chegada de uma pessoa, uma figura feminina. A chegada da Dora é um verdadeiro divisor de águas. O que antes era um bando focado só em sobreviver, de repente se transforma numa família de verdade. A Dora se torna mãe, irmã e o primeiro amor para muitos deles, principalmente para o Pedro Bala. Ela traz afeto, cuidado, esperança, tudo o que faltava naquele ambiente de pura dureza. Mas o Jorge Amado não está escrevendo um conto de fadas. Essa felicidade dura pouco. A morte da Dora por causa de uma doença, por causa da miséria, é um dos momentos mais devastadores do livro. É um lembrete brutal de que, mesmo com todo o amor e a solidariedade do mundo, a realidade cruel do abandono ainda era mais forte. E depois de uma perda tão grande, o que acontece com esses meninos? Bom, o romance mostra que não existe um destino único, uma resposta fácil para quem nasce na marginalidade. Os caminhos deles se separam completamente. O professor consegue usar o talento dele e vira um pintor famoso. O gato se aprofunda no mundo do crime, vira um malandro profissional. O Volta Seca realiza o sonho dele e entra para o cangaço.
E, tragicamente, o sem-pernas, depois de ser capturado e torturado, tira a própria vida. E o Pedro Bala? A jornada dele é a espinha dorsal política do livro. Ele passa de um simples líder de um bando de rua para um militante político engajado. Ele percebe que a luta dele não é individual, que faz parte de uma luta muito maior, uma luta de classes. Ele é o maior símbolo da transformação pela consciência política. E tudo isso que a gente viu nos leva à pergunta final, a pergunta de $1 milhão. Por que um livro escrito lá em 1937 continua tão importante, tão discutido até hoje? Essa é uma pergunta que todo estudante já deve ter se feito, né? E a resposta é até que simples. É por causa da força e da atemporalidade dos temas que o Jorge Amado joga na nossa cara. O ponto crucial é esse. O livro é uma ferramenta poderosíssima para a gente analisar a sociedade. Ele fala de desigualdade social, de abandono infantil, da violência do Estado e, ao mesmo tempo, celebra a força da união, da resistência. São temas que, infelizmente, continuam super atuais. É um prato cheio para qualquer redação, para formar um pensamento crítico sobre o mundo em que a gente vive. E para a gente fechar, fica essa reflexão, essa provocação. Décadas e décadas se passaram, mas a denúncia do Jorge Amado ainda ecoa. Será que o mundo dos Capitães da Areia desapareceu de vez? Ou será que ele só trocou o Trapiche de Salvador por outros cenários, em outras cidades, bem debaixo do nosso nariz? É uma pergunta que nos mantém conectados a essa obra-prima e que mostra por que ela é imortal.